nessa tarde. Irmão Eugênio. Sim. Está pronto? Muito boa noite. Boa tarde. Boa tarde. No livro de Mateus 16, 13 a 19. Vamos ler este texto no qual estaremos a pensar no tema sobre a igreja. Leamos o texto. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes: quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não tens a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra do Senhor. Oremos. Amém. Pai Deus, muito obrigado por este momento, em sintonia com todos os irmãos. Queremos entregar esta mensagem para nós, em nome de teu filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, em sintonia conosco, queremos trazer o tema o novo momento da igreja. E esse tema vamos dividi-lo em dois itens, ou itens. Primeiro, percurso histórico do conceito igreja. E segundo, a igreja na visão moderna, na visão atual. Irmãos, a palavra igreja tem a ideia dos chamados do mundo para fora, em grego exkaleo. Os chamados para fora do mundo, os brasileiros dizem mundão, são os eleitos, os do caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, os separados para Deus, e outros cognatos no campo léxico, temático, teológico da mesma palavra. A igreja é constituída por membros cuja cabeça deste corpo é Cristo, corpo total do povo verdadeiro de Deus. A igreja visível terrena tem sido designada por igreja militante, e a outra invisível é conhecida como a igreja triunfante, onde pertencem todos vindos de diversas denominações que têm Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A palavra igreja é mencionada pela primeira vez no Novo Testamento em Atos 5:11. Por isso a igreja é uma congregação de fiéis na qual se prega a pura palavra de Deus e os irmãos vivem em comunhão e se ministram devidamente sacramento com todas as coisas a elas necessárias conforme a instituição de Cristo. Sobre o que é a igreja? A igreja é um organismo, não é uma organização como tal, alguns pensam, pois nela há obrigações e deveres. Uma vez que o seu Senhor é santo, implica que os membros sejam santificados pela graça santificadora do Espírito Santo. É dever da igreja multiplicar a igreja. Atos 1:8. Cabe à igreja reconhecer e descobrir os dons potenciais dos irmãos e desenvolver as condições dos seus membros.
a primeira subdivisão, percurso histórico do conceito de igreja. A igreja tem essa ideia. Começa quando Deus procurava por Adão. Onde estás? Gênesis 3:9. Quando entra o pecado no mundo, o relacionamento de Deus com o homem passou a ser de forma diferente. Então surgem duas comunidades, uma liderada por Deus e outra pelo adversário, pelo diabo. Assim tem havido muita parte da igreja em libertar o homem do mundo pecaminoso. Antes de Gênesis 3, Deus tinha a ideia de um homem íntegro, mas por um só homem entrou o pecado no mundo. Romanos 3:12. É por isso que os decretos divinos gravitam sobre o proto-evangelho. Gênesis 3:15. Deus não para por aí. Já que em Gênesis 12, Deus escolhe Abraão para encabeçar o povo chamado Carral, povo escolhido, a igreja judaica do Velho Testamento. Houve falhas também na mesma, e sobretudo a fraqueza de se misturarem com os outros deuses, até a prostituição espiritual, teologicamente falando. Então, na plenitude dos tempos, Mateus 16:18, em Cesareia de Filipe, fora de Israel, Jesus revela a sua intenção de fundar a sua igreja. Foi por isso que ele veio, Hebreus 1:1. Com Jesus, os 12 discípulos foram um embrião da igreja. Para fundar a sua igreja, comprá-la com seu sangue. Apocalipse 5:9, Atos 20:28. Jesus Cristo ilustrara em Mateus 16:18. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos saltar para a segunda subdivisão e a última. A igreja na visão moderna, na visão atual. A igreja, desde a ascensão de Jesus Cristo, estava a andar com as suas fraquezas. Se bem já o ilustrar a Jesus que o trigo cresça só com o joio. É óbvio que tudo encabeçado pelo ser humano nunca é tão perfeito. De zero, o ano zero, a 1517, tudo começa a mudar com as reformas. E sincronicamente, em 1517, a igreja desviou-se cada vez mais, até que se comprava a mesma salvação. Então, perdeu o seu paralelismo entre a igreja ideal, apostólica, com a igreja em causa. Martinho Lutero e os seus seguidores, pietistas, calvinistas, anabatistas, anglicanos, metodistas e outros, pensaram em mudanças radicais com base nos princípios bíblicos, a justificação do pecador pela fé, não comprar. Porque a palavra de Deus diz que de graça recebeste. Com o andar dos tempos, nota-se que houve mais reformas de estruturas ou instituições, faltando a reforma das vidas por parte de muitos. É assim que surgem os revisores das reformas protestantes, tais como os pietistas, os calvinistas e outros, devido ao formalismo vigente, e querendo ir um pouco além do ideal de Martinho Lutero. E em teologia aprendemos que a igreja reformada reforma-se sempre. Para concluir, como guisa da questão, temos que procurar soluções para os desafios da igreja no terceiro milênio. Hoje, a igreja deve ser o lugar onde as pessoas devem reconhecer os seus dons para ajudarem a aliviar as sobrecargas uns aos outros. A igreja precisa assumir-se como uma comunidade terapêutica e transformadora do caráter humano. Sal e luz. É por isso que ela é sal e luz. A igreja, como agência de amor, de carinho, de concórdia, deve desenvolver as convicções dos seus membros e interessar-se por eles. Como ênfase cabe nos últimos tempos,
pregarmos sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que os sinais nos mostram o final dos tempos. Ele mesmo prometeu que virá. Que o Senhor nos abençoe em nome do seu filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado Amém. 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 pela esta meditação tão valiosa e importante, porque sabemos que Jesus quer a sua igreja unida e saudável. É só assim é que o Senhor se agrada daquele que faz a sua obra, o seu trabalho. E esse trabalho é pela maneira como faz a sua obra, através da sua integridade e também da sua ética. Só assim é que a igreja pode evoluir e crescer hoje em dia, no tempo em que nós estamos a viver. Obrigado e que Deus abençoe a sua palavra. Amém.